Saudações. Primeiramente, eu agradeço as inscrições que aumentaram muito essas últimas semanas. Nós começamos no início do ano com 200, já temos 800. A nossa meta para chegar ao fim do ano, temos aí 4 meses, dá para atingir 2.000 inscritos. É a expectativa nossa. Então, muito obrigado, os agradecimentos do fundo do coração. Não esqueça de se inscrever, dar o like e também fazer a sua crítica e mencionar qualquer sugestão para melhorar esse programa. Mas você que nos vê e ouve, não é sem motivo que o trabalhador sofre quando está no trabalho, sofre por estar vivo, sofre porque está doente, sofre porque se aposentou. Por que é isso aí? Que o trabalhador sempre sofre. Vive de salário, ou pouco mais que o salário, não atende às necessidades básicas da sua família e da sua esposa e de seus filhos, como, aliás, está na Constituição da República Federativa do Brasil. Por que é que sofre? Hoje eu vou me limitar ao remédio, que é um dos exemplos mais claros desse sofrimento. Porque quando você chega à velha idade, onde se poderia ter mais tranquilidade, serenidade, qualidade de vida, recursos à sua disposição, é ali que o povo mais sofre. Isso são os que estão da minha geração, hein? Porque aqueles que estão chegando agora ao advento da reforma das leis, da reforma da Previdência, vão chegar o dia da aposentadoria na hora do pronobis, na hora do adeus à terra, para ir a outro mundo. Interessante como é que o legislador, como é que autoridades permitiram uma coisa dessas aí. Porque geralmente a gente entende, quando aprende na universidade, nas escolas, ou aprende nas ruas, conversando com as pessoas que têm idade, mas têm experiência, não têm escola, não têm universidade, mas têm a experiência da vida. Por que será que as coisas têm que ser assim? Governos chegam no governo e votam leis que violam os direitos humanos, violam a vida do ser humano, violam as profissões, os direitos que a pessoa tem, por exemplo, de se aposentar. O salário mínimo aumenta uma vez por ano. Isso todo mundo sabe. Aumenta uma vez por ano. Base de 4%, 3%, por aí. Quantos por cento aumenta o remédio por ano? Quantas vezes aumentam os remédios por ano? Você que está aí, como eu, nós somos testemunhas disso. Aumento todos os anos do remédio, aumento de preço. E várias vezes ao ano. Por que isso aí? Se uma das indústrias mais prósperas, mais desenvolvidas tecnologicamente e que ganham mais renda e capital, exatamente a farmacêutica. Exatamente a farmacêutica. Que lida com a dor humana e o sofrimento humano. Que lida com a vida humana. É o remédio. Estão ao seu dispor várias tecnologias e recursos inimagináveis para pesquisa, para formulação de receitas, de códigos, de sistema para a melhoria da saúde humana. Recebe para pesquisar. E a conta vem para nós. Nós temos que pagar a conta. Se tivesse que pagar essa conta uma vez ao ano, ou de acordo com a remuneração nossa do salário mínimo, ou quando aumenta o salário do aposentado, tudo bem.
nós entenderíamos. Mas aumenta várias vezes ao ano e nós ficamos no mesmo? Para isso aqui que eu vou dizer rapidamente. 6 coisas que a indústria farmacêutica não quer que a gente saiba. A primeira delas, eles desenvolvem medicamentos que são caros e por isso que eles têm que aplicar isso nos custos. Só que eles esquecem de dizer que isso não justifica, porque eles recebem subsídio para pesquisa, tanto nas universidades como fora das universidades. Então eles ganham 2 vezes. Eles ganham porque receberam dinheiro dos governos, recursos dos governos, e ganham de novo ao passar tudo isso, e mais o lucro em cima para eles, a passar para o consumidor, que somos nós. Aliás, abra um parênteses falando em consumidor. O imposto não é sobre o consumo? E quando eu vou no mercado eu compro 1 quilo de batata, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ali eu estou pagando imposto. Eu que sou tido como entre classe baixa e classe média. Porque o meu salário já disse aqui várias vezes, é 5.713. Muito bem, mas o rico vai lá e compra a mesma coisa, batata, arroz e feijão. Quanto que ele paga? A mesma coisa que eu pago. Onde é que está a igualdade do imposto ser no consumo e não na fonte, não na produção, e não de acordo com a renda? E olha que o gasto de uma pessoa como nós, no mercado, em relação ao que nós ganhamos, pode chegar até 30%. Certo? O que significa para o rico 30%? Se ele ganha 100 mil, 200 mil ao mês. Vejam a diferença. Isso não está na contabilidade de governo nenhum, de empresa nenhuma. E a conta sempre cai em nós. É fácil para eles tarifar, taxar, impor imposto no consumo, porque nós, na verdade, estamos financiando mais renda e mais lucro para o rico. Façam essa conta. Sigo na indústria farmacêutica. O segundo, você está pagando 2 vezes pelos seus medicamentos. As empresas partem das pesquisas públicas financiadas pelos contribuintes em laboratórios governamentais e universitários, de onde se originam a maioria dos novos medicamentos. Com isso, eles obtêm mais créditos. Então, eles ganham esses créditos, apresentam lucro em cima disso e a conta vem para nós. Por isso que tem bastante farmácia. Cada esquina, para não dizer cada esquina, semi-esquina, e no meio da esquina e no meio da quadra tem farmácia. O povo está doente? Ou tem alguma coisa a mais que nós não compreendemos da existência de tanta farmácia em cada cidade? Aqui para nós, vamos contar o número de farmácias na nossa cidade e o número de escolas. Qual é a diferença? É grande, né? Vamos fazer outra conta. O número de farmácias na nossa cidade com o número de postos de saúde. Entenderam onde que eu quero chegar? A diferença que existe? Nós somos tratados como doentes porque nós sustentamos a indústria farmacêutica pelo aumento de preços sucessivos dos remédios em detrimento da defasagem, do aniquilamento do nosso salário. Vamos a um terceiro aqui rapidamente. A indústria farmacêutica é pobre em inovação. Cerca de 2/3 dos novos medicamentos que chegam ao mercado não são melhores do que o que já temos. É uma verdadeira indústria de fraude. Aliás, falando nisso aí, tem vários e vários remédios usados aqui no Brasil que são proibidos há mais de 10 anos no grande Estados Unidos da América do Norte e em toda a Europa. Mas qual é o problema?
Por que que lá eles não podem usar determinados remédios proibidos e aqui as buchas de canhão aí continuamos consumindo remédio proibido? Por quê? Está faltando observação das autoridades da saúde, sanitárias? Nós somos cobaias para ver quanto tempo dura um remédio no nosso corpo e no nosso corpo? Vamos a um outro terceiro, um quarto que eles não querem que a gente saiba. As patentes são estendidas repetidamente para prolongar os monopólios. Quando uma indústria farmacêutica recebe autorização federal para manipular remédios e colocar remédios na praça, eles têm um tempo. Então, eles justificam, expirado esse tempo, eles justificam o prolongamento desse monopólio. E isso é visível no nosso país. Então, isso, além de ser fonte de fraude, porque não é possível sem uma análise segura de parte do governo e das agências de regulação, que via de regra são ineficientes no nosso país, as agências de regulação, o povo fica à mercê. Então vem, esse monopólio é estendido e, por consequência, as patentes, que é a autorização. Aliás, se o governo brasileiro agora, abrindo um parênteses, quisesse dar o troco à taxação de 50% do governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro podia responder assim, como respondeu alguns anos atrás. O jogo é assim, então nós vamos quebrar a autorização das indústrias farmacêuticas do Brasil. Nós vamos quebrar as patentes norte-americanas, os monopólios, e eu quero ver de onde é que eles vão tirar dinheiro que subsidiam e pagam fortunas para os donos dessas empresas farmacêuticas. É quebra de patente. Seria uma retaliação. Aliás, o Congresso acaba de aprovar exatamente essa lei de reciprocidade, que é a retaliação. Nos taxaram de 50%? Não tem problema nenhum. Vai fazer que nem a Índia e a China fizeram. Agora nós não vamos comprar mais nada de vocês. Nós estamos buscando outros mercados de países cujos governos têm credibilidade e não estão doentes mentalmente. Vamos para o quinto. E diz aqui o seguinte: as empresas farmacêuticas intimidam os países em desenvolvimento por irem contra seus interesses corporativos. É o método dos Estados Unidos agora. Eles intimidam. Mas se vocês nos intimidarem, se vocês quebrarem a patente, então nós vamos retirar as nossas empresas de farmácia, vocês não vão ter esses remédios que só nós temos conhecimento. Ora. Nós temos aqui o Instituto Butantan, nós temos aqui no Brasil desenvolvido várias empresas farmacêuticas que podem muito bem fabricar qualquer tipo de remédio. Basta ter a vontade política. Faltou vontade política, por exemplo, fazendo uma analogia, com as refinarias. Nós temos 18 refinarias, tem 5 funcionando, porque as outras estão a serviço dos Estados Unidos da América do Norte. Isso é um crime de lesa pátria. Agora querem fazer com remédio também? Por fim, e para encerrar, a indústria farmacêutica embolsa mais do que reinveste. Então, propaganda eles têm bastante. Se abre a televisão aqui agora e atrás de mim pode ter propaganda de farmácia para vender qualquer tipo de remédio. Aliás, se eu falar agora num tipo de remédio cuja origem pode ser a babosa, eu pego o meu celular, vai aparecer vários textos sobre babosa. Esse é outro assunto. Eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo mais adiante. A quantas andam os dados pessoais do povo brasileiro em relação às Big Tech e à inteligência artificial? Eles estão de posse de todas as informações nossas. Na hora, ali, por milésimo, milionésimo de segundo, eles tomam conhecimento de quem nós somos, o que queremos e o que podemos ir para frente. Enfim, fica aqui o nosso alerta. Não é possível que o povo brasileiro não se conscientize. As eleições estão chegando. O mundo está em convulsão.
Existe já uma nova ordem econômica financeira. Já existe. O medo da indústria farmacêutica, que é a mais ligada aos Estados da América do Norte, eles têm medo do Brasil. Tem medo do Brasil, porque o Brasil pertence aos BRICS. Eles têm medo da Índia, porque a Índia pertence aos BRICS. Eles têm medo da Rússia, porque pertence aos BRICS. Eles têm medo da África do Sul, porque pertence ao BRICS. Eles têm medo da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, das Filipinas, de Singapura, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Quase 50 países, mais 30 estão assinando ficha no BRICS, a maior organização econômica que o mundo conheceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então que se acautelem, cedo ou tarde. Eu não tenho a mínima preocupação. Indústria automobilística, indústria armamentista, avião que anda da CIA passeando para lá e para cá nos aeroportos brasileiros, eu não tenho medo nenhum. As riquezas nacionais que estão de posse de empresas estrangeiras, não tenho medo nenhum. Vai chegar o tempo, não sei se na minha geração, mas na geração que está vindo, nós vamos reocupar para nós, para a soberania brasileira, nós vamos reocupar tudo que estiver embaixo da terra, em cima da terra e o que está voando nos ares. Tudo vai ser Brasil. Obrigado.